Olá, seja muito bem-vindo, então, à nossa mentoria exclusiva para clínicas odontológicas. No nosso encontro 2 hoje, nós vamos trabalhar a análise financeira sobre o diagnóstico realizado já no nosso primeiro encontro. Então, eu vou compartilhar a tela do meu computador com você novamente e vamos iniciar essa análise completa para compreender custos fixos da sua clínica, o custo hora instalado, o custo hora ocupado da sua clínica e, por último, conseguimos fazer uma precificação tanto dos seus serviços quanto do seu prolabore. Então, vem comigo, vamos dar sequência aqui agora, compartilhando a tela com vocês. Então, iniciamos nosso último encontro, o diagnóstico completo da sua clínica odontológica, com base no nosso exemplo. E hoje nós vamos partir para a nossa análise financeira, onde nós vamos compreender melhor informações como a sua receita, despesa variável, despesa fixa, e já conseguindo como primeiro ponto determinar qual é o percentual de custo fixo da sua clínica odontológica hoje. No nosso exemplo, nós temos um custo fixo que está girando na casa de 49,59%. É extremamente elevado isso hoje. Qualquer negócio para ser saudável, ele tem que ter um custo fixo limitado a 30%. Ou seja, 30% do que eu ganho no mês, de fato, que entra no meu caixa, está comprometido para cobrir despesas fixas. O restante está utilizado para despesa variável e também gerar lucro para o meu negócio. Então, nós precisamos primeiramente compreender o que está deixando o meu custo fixo tão elevado. Então, para que a gente possa analisar isso, a gente vai revisitar o nosso encontro passado lá no nosso diagnóstico financeiro e vamos avaliar apenas as nossas despesas fixas, ou seja, essas estão selecionadas aqui no nosso exemplo. E vamos tentar ranquear isso para compreender de que forma, quais são as minhas maiores despesas. Então vamos iniciar aqui hoje. Verificando aqui, nossas despesas principais estão concentradas em três, sendo elas prolabore, tráfego pago, aluguel, salário de funcionário. Então, uma quarta aqui aí no meio. Então, o que a gente tem que avaliar, primeiramente? Quais dessas eu posso reduzir? Mas, Douglas, primeira coisa que eu vou dizer aqui é diminuir meu salário? Sim. Você tem que ter, primeiramente, um prolabore de acordo com a capacidade do teu negócio. Por exemplo, se eu pegar hoje o teu prolabore e reduzir em 5 mil reais, eu teria capacidade de pagar mais dois funcionários em salários, proporcionalmente, né? Assim como, se eu reduzir 5 mil reais, eu poderia aumentar esse valor em tráfego pago e te gerar mais clientes. Da mesma forma, eu teria capacidade de pagar 2 meses e meio de aluguel à frente, que também custa 2 mil reais. Então, esse ponto que eu trago para você. Tem que ter um prolabore adequado. Como tu vai fazer isso? Então, vamos lá agora. Eu vou adiantar um pouquinho a nossa aula, eu vou pular a etapa de custos justamente para a gente definir um prolabore adequado, para que a gente possa depois, quando a gente chegar na análise financeira, ter uma precisão maior dos custos, certo? Então, eu desenvolvi essa ferramenta para auxiliar vocês a definir o prolabore. Com base no quê? Nesse diagnóstico que foi elaborado no nosso primeiro encontro. Então, você vai navegar aqui na aba Como definir meu prolabore e vai passar por esses 4 passos aqui. Primeiro, definir hoje, você, empreendedor da área da saúde, que tem dificuldade para conseguir determinar o seu prolabore ideal, primeiramente eu quero que você faça um exercício. Qual é o valor mínimo para cobrir as suas necessidades pessoais básicas? Ah, Douglas, é muito difícil, eu preciso precisar quanto tem que pagar, se é um aluguel, se é uma prestação de um apartamento, de uma casa, ou não. Eu já tenho tudo isso, eu tenho outros custos, como a manutenção do meu imóvel, a manutenção do meu veículo, eu pago um curso de especialização. Então, eu preciso que você mapeie qual é o valor mínimo hoje aceitável para que você possa ter um prolabore adequado. Então, o valor mínimo para cobrir as necessidades do nosso exemplo aqui, nós vamos trabalhar com um cenário de R$ 7.500. Ok, e agora? Eu quero que você me responda qual é o valor ideal de prolabore. Ah, eu quero ganhar R$ 50.000. Bom, mas se o teu negócio fatura, eu tenho uma receita de 54 mil, tu não vai conseguir ganhar R$ 50.000. Dentro de uma realidade, tem que ter um cenário plausível, dentro que é possível hoje, olhando as tuas finanças da tua clínica, determinar. Então, o meu cenário ideal seria o que eu ganho hoje, os R$ 15.000, então, do nosso exemplo. Então, o que a gente fez aqui? A gente criou uma faixa entre qual é o valor mínimo que precisa e o valor ideal deste momento. Feito isso, nós vamos criar um outro ponto, que seria reserva de emergência.
o quanto eu quero reservar do lucro do meu negócio para que eu tenha uma reserva futura. Acontece várias situações. Nós passamos por pandemia, mudanças de governo, influências de mercado, você pode ficar doente. Então, você precisa ter uma reserva de emergência. O que eu aconselho a toda e qualquer empresa que eu atendo? Crie uma reserva de emergência que vai cobrir as despesas da tua empresa por pelo menos um ano. Ah, mas eu preciso fazer isso em quanto tempo? No tempo que você conseguir. É em um ano? É em dois? É em três? É em 10 anos? Não importa. O importante é que você comece, tá? Sempre tem que dar o primeiro passo. Então, para a gente criar uma reserva, vamos avaliar primeiramente o seguinte: qual é a minha despesa fixa por mês? R$ 26.000. Bom, mas lembra que disso muito era meu prolabore. Então, você cria uma reserva de capital. Primeira coisa que você tem que fazer é devolva para o seu caixa o valor de prolabore que você estava tirando. Foi o nosso exemplo do diagnóstico. Nós tínhamos aqui um prolabore de R$ 15.000 e agora estou devolvendo para o meu caixa. Automaticamente, eu vou ter uma redução, né, da minha despesa fixa e automaticamente eu vou ter um aumento da lucratividade. Bom, feito isso, eu entendo que eu preciso de R$ 11.780 por mês para cobrir só as minhas despesas fixas. Isso sem contar o meu prolabore. Então, eu primeiramente preciso fazer o quê? Bom, vamos criar uma reserva de capital. Quanto eu vou fazer essa reserva de capital? 10% da minha receita? Isso vai comprometer R$ 5.400 por mês. Bom, mas a cada 2 meses eu praticamente tenho o valor para cobrir a despesa de um mês. Ou seja, durante 12 meses eu vou conseguir acumular uma reserva de capital que vai me garantir por 6 meses caso aconteça alguma coisa. Entrou uma nova pandemia, eu vou ficar 6 meses sem atender. Eu tenho o valor reservado para esse período, para cobrir as despesas, pagar salário de funcionário, pagar aluguel e não ser impactado. Então, tu cria uma segurança para você muito importante. Passou o período, tenho 6 meses, para mim tá bom. Eu não quero ter reserva de um ano. Perfeito. É a tua análise, mas você tem que sentir isso. O quanto você quer ficar resguardado. Você pode pegar esse mesmo valor de reserva, fazer uma aplicação com CDB, fazer uma aplicação com CDI. Você pode aplicar em ações, rendas fixas que vão te trazer um retorno e não vão gerar um risco para ti. Hoje existe no mercado CDB de liquidação diária, onde você pode aplicar o saldo da sua conta. Então, por exemplo, essa reserva você pode tratar como um valor à parte, ela vai gerar rendimentos. Por mais que depois tu pare de fazer a reserva, depois de 6 meses tu acumulou, de 12 meses tu acumulou essa gordura para 6 meses, você pega esse valor e faz uma aplicação de CDB de liquidação diária. Isso vai ficar te rendendo. Então, vamos supor que você fez uma reserva aqui de 60, R$ 70.000, que daqui a pouco vai passar 24, 36 meses e tu praticamente conseguiu dobrar esse valor. Então, a compreensão que você tem que ter sobre isso é faça uma reserva para a sua clínica. Esse é o ponto principal. Feito isso, nós vamos avaliar novamente. Bom, se eu tinha uma receita de 54, um custo variável ele não se alterou do nosso diagnóstico inicial, eu reduzi o meu custo com minha despesa e automaticamente agora eu fiz uma reserva de capital. Tirando a minha reserva de capital, quanto sobrou ainda? R$ 14.000. Bom, agora eu vou chegar no meu Prolabore. Então, lembra que a gente tinha definido um valor mínimo, né? R$ 7.500. Eu, mesmo fazendo uma reserva de capital de R$ 5.400, se eu abater simplesmente esse valor de 7.500, ainda tem uma reserva, né, um lucro projetado de 6.520. Ou seja, eu não estou afetando o meu negócio, mas ainda estou afetando o meu pessoal. Douglas, eu preciso de um prolabore maior. Eu necessito disso. Então, a gente vai usar o fator de ajuste. O fator de ajuste é, se eu aumentar com base no meu valor mínimo de prolabore em 20%, eu vou ter um prolabore de 9.000 e ainda assim tem uma lucratividade projetada de R$ 5.000. Ah, mas 9.000 ainda é pouco. Eu preciso ganhar, então, R$ 10.000, mais perto de 10.000. Vamos chegar aqui em 35% de ajuste. Ó, vou ganhar 10.125. Ainda assim eu tenho lucro? Tenho. Agora, esse lucro que está sobrando, que é o dinheiro que vai ficar em caixa, para cobrir necessidades futuras também, né? Próximo mês, então, o giro de caixa é o suficiente, R$ 4.000? Bom, vamos avaliar. Se eu tenho um custo fixo de 21 e eu vou fazer o pagamento, principalmente de 10.000 para mim, então meu custo, tirando meu prolabore, é de 11, com R$ 4.000 eu consigo gerar dentro do mês? Vai ter que ter uma gestão de fluxo de caixa muito bem adequada. O que eu te aconselho? Tenha um valor de caixa, sobra, no caso do teu lucro, de pelo menos 50% dentro do teu custo fixo. Tá, mas eu tenho a reserva de capital. Sim, mas é reserva. Tu não tem que mexer nela no próximo mês já. Eu reservei esse mês para usar no mês que vem. Não faz sentido, né? Então, o que eu aconselharia nesse caso aqui? Vamos trabalhar então com uma taxa de ajuste menor. Vamos ficar com pelo menos 50% de lucratividade
com base no teu custo fixo, descontando o teu prolabore, porque teu prolabore você tem que ser o último a receber dentro do seu negócio. Infelizmente, essa é a melhor prática para uma gestão que ela é muito apertada financeira. Então, feito isso, você vai ter pelo menos 50%, ou seja, tu tem 15 dias garantidos de pagamentos, sendo que você vai estar recebendo uma nova receita no próximo mês. Então, tu consegue fazer um giro hoje com pelo menos 50% de lucratividade no teu caixa. Óbvio, tu vai estar recebendo, vai estar pagando, mas tu tem que ter essa mini reserva aqui já projetada para o mês seguinte. Perfeito? Então, se a gente revisitar agora o nosso diagnóstico e modificar o nosso salário, né, o nosso prolabore, para R$ 8.625, lembra que o nosso custo fixo estava girando em torno de 49%, né? Vamos avaliar agora. Ele caiu para 37,79. É um custo fixo acima dos 30 que eu projetei para vocês, que é o cenário ideal, mas já é um cenário bem melhor. Baixamos praticamente 12% o custo fixo do nosso negócio. Isso influencia diretamente aonde? O nosso custo hora, o nosso valor, a hora que a gente vai cobrar, a hora clínica, e principalmente para a formação de preço de venda. Então, nós conseguimos já melhorar a sua gestão financeira com esse pequeno ajuste. Ah, mas eu vou perder o meu prolabore, que era de R$ 15.000, minha vida está adequada para isso. Vai ter que ajustar conforme a necessidade do teu negócio. Por quê? Hoje ele te paga. Pode ser que amanhã ele não consiga mais pagar os 15 mil. Então é melhor hoje, que ele ainda tem capacidade financeira de te pagar os R$ 15.000, tu fazer uma adequação, modificar um pouco o teu padrão de vida, se for o caso, para que num outro momento tu possa alavancar o teu prolabore e ter a certeza que ele vai conseguir cobrir todo mês esse valor para você, do que simplesmente chegar uma hora que você não consegue mais tirar, ou pior, ter que devolver o dinheiro para o negócio porque está faltando dinheiro em caixa, tá? Então a gente chega na parte aqui onde a gente avançou o nosso custo fixo, né? Conseguimos melhorar esse resultado, conseguimos melhorar automaticamente o nosso lucro da nossa clínica, e aí nós vamos conseguir definir, então, o nosso custo hora clínica, tanto o ocupado quanto o instalado. Como a gente faz isso? Vamos avaliar aqui. Vou zerar as informações. Vamos considerar que você seja um profissional que trabalha em torno de 8 horas por dia durante 5 dias da semana. Então, são 40 horas semanais. Isso por 4 semanas no mês. Então, daria 160 horas mês que tu disponibiliza a tua agenda para atendimento. Agora, não quer dizer que a tua clínica vá ter atendimento 100%. Ou seja, tu disponibilizou 160 horas, porém só consegue ocupar a tua agenda em 120. Ou seja, tem um déficit aí de horas que eles não são utilizados. E a gente precisa saber qual é esse valor. Com base nisso, nós vamos lançar aqui as informações. Então, primeiro número que a gente já traz para vocês. Qual é o teu custo hora mês instalado? Ou seja, ou tu disponibilizou 160 horas, nós vamos somar as despesas variáveis e as fixas e automaticamente nós vamos determinar qual é o valor de custo hora instalado. Esse valor, então, esse somatório dividido pelo número de horas, chegamos ao valor de custo hora instalado de R$ 270,03. É um custo elevado? Sim, mas é para você compreender que hoje a tua clínica estando aberta ou não, funcionando ou não, você tem um custo, né, para manter ela operando. Da mesma forma, você tem que avaliar o quanto está ocupado. Ou seja, a tua clínica hoje ela fica com 120 horas agendadas. Ou seja, teu custo não é 270, teu custo é de 360. Porque tu só está utilizando aquilo ali. Conforme tu vai chegar à plenitude de atendimento, ou seja, 100% dos meus horários ocupados, a minha clínica está cheia, não pode atender, você consegue reduzir o teu custo hora. É proporcional. Sempre que você atender mais, você vai diluir mais esse custo, certo? Mas hoje você tem uma diferença aqui praticamente de R$ 90 do custo hora, porque você tem 40 horas ociosas na sua agenda. E aí nós chegamos ao cálculo, então, do valor hora clínica, que muitos querem saber. Hoje, se você trabalhar com uma margem de 50%, teu valor de hora clínica instalada seria de 405. Veja, hoje, você consegue ganhar R$ 405 por hora na sua clínica? Só que ainda imagina, como você não tem 100% da sua agenda ocupada, você tem um custo, na verdade, um valor hora clínica ocupado de R$ 540. Você consegue cobrar hoje, hora clínica, R$ 540? Então vamos avaliar isso. Como a gente faz? Nós vamos simplesmente pegar o nosso valor, que seria o ideal ali, né? O nosso 540 e nosso 405, e comparar com o faturamento, ou melhor, com a receita. Então, se a gente fosse pegar hoje a nossa receita total, 54 mil, e dividir por 160 horas, que é a nossa capacidade instalada, nós teríamos um custo hora de 337,50.
Ou seja, eu estaria cobrando hoje R$ 337,50. Mas, como eu só estou ocupando 120, eu preciso avaliar isso. Então, eu estou atualmente, com base em 120 horas trabalhadas dentro do mês, tendo uma receita de 54 mil. Isso me projeta o quê? Um valor hora de R$ 450. Ele está acima do meu valor se eu calculasse pela minha hora ocupada. Em contrapartida, ele está abaixo se eu calculo pela minha hora ocupada. Então, é essa a diferenciação. Ele está projetando que você deveria cobrar 540, mas você cobra hoje R$ 450. Ou seja, o teu cenário ele não está de acordo. Como tu faz para melhorar isso? Reduzindo o custo e aumentando a tua capacidade de atendimento. Ah, mas Douglas, eu vou aumentar então para 180? Não, você tem que fechar mais horários. Quanto mais ocupada a sua agenda, mais tu dilui o custo, mais próximo da realidade. Por quê? Se você chegar numa agenda ocupada de 160 horas, você vai perceber o quê? Que você praticamente diluiu mais o seu custo. Ainda assim, eu estou um pouquinho longe, mas eu estou diminuindo essa diferença. Essa diferença que era de 90, ela praticamente cai hoje aqui para R$ 60. Então você quase chega ao ponto da perfeição para zerar o teu custo hora e ter um valor de hora clínica aceitável para o mercado, certo? Em cima disso, a gente passando por toda essa parte de análise e definições, nós vamos chegar no nosso último ponto do nosso encontro de hoje, que é a precificação, onde eu vou trazer um exemplo para vocês, claro, de como você forma o preço de um serviço seu. Então vamos trabalhar com a ideia dos alinhadores, por exemplo. Vamos supor que busca um fornecedor de alinhadores, temos vários no mercado, o principal, o Click Aligner, que é um dos patrocinadores, inclusive, dessa mentoria aqui. A Click, você vai comprar um plano com ela de alinhadores para tratamento de 24 meses, vamos supor, por R$ 5.000. Feito isso, você vai também ter que estimar quais insumos tu vai utilizar. Luva, lixas para desgastes, entre outros materiais que vai ser utilizado durante esse tratamento de 24 meses. Vamos supor que você vai gastar R$ 500. Por último, tu vai informar o percentual de margem que tu deseja. A grande maioria do mercado hoje faz isso. Eu quero ganhar 100%, 150% sobre o que eu paguei. Não está errado esse cálculo. A diferença não é só isso. Nós precisamos, primeiro, calcular uma margem bruta, o quanto você quer ganhar, e depois compreender se isso vai se sustentar ao longo do processo. Então, por exemplo, vamos iniciar aqui. Você vai ter uma margem de 100% sobre o seu custo. Vai trabalhar com um valor, então, de R$ 11.000 como sendo o seu valor de venda. Feito isso, nós vamos partir para os principais custos variáveis, ou seja, imposto. Lembra que nosso diagnóstico a gente avaliou que nosso imposto era na faixa de 15%. Então vamos lançar ele aqui no nosso cálculo. Depois, taxa de cartão de crédito ou financiamento ou N outras taxas que você venha pagar, dependendo da modalidade de pagamento que você ofertar dentro do seu negócio. A nossa taxa de cartão era de 5%. E agora, nós vamos definir se você paga ou não paga comissão. Seja comissão para a secretária, que faz o auxílio para você no atendimento, seja comissão se você paga para outro profissional que faz esse atendimento dentro da sua clínica. Vamos iniciar um cenário onde eu não vou pagar comissão alguma. Ou seja, eu sou o órgão, eu atendo, eu vou prestar o serviço. Então, a minha comissão vai ser zero. Temos definido então nosso preço de venda e agora nós vamos entender essa depreciação. Ou seja, R$ 11.000 de venda, onde eu vou pagar 1.650 de imposto. O meu valor de taxa de cartão, R$ 550. O meu material e insumos para poder fazer esse tratamento, R$ 5.500. Ou seja, meu lucro bruto, 3.300. Lembra que nós já reduzimos nosso custo fixo da clínica? Mesmo assim, eu tenho um comprometimento para cada serviço que eu fizer de 38% para cobrir custo fixo. Sobrando, então, dentro da minha lucratividade projetada desse tratamento, R$ 2.050. É um percentual de 18%. A própria planilha aqui, conforme vocês viram que eu fui preenchendo, ela vai trazendo lá o lucro líquido em percentual numa cor, né? Verde, amarelo, vermelho. O que significa isso? Hoje, como prestador de serviço, você não pode ter uma lucratividade final menor do que 30%. É o mínimo aceitável. Ah, mas Douglas, dá para operar? Dá, mas não é financeiramente saudável isso. Você tem que adequar. Mas aonde eu vou fazer isso? Eu vou apertar meu fornecedor? Vou pedir um desconto. Exemplo que eu dei aqui da Clique. Vou pedir um desconto? Vai mudar muito? Eu vou pegar, então, vou ser o mais econômico possível dos materiais. Vai mudar muito meu cenário? Eu vou, então, aumentar minha margem, vou cobrar 200% em cima. Aí começa a chegar os problemas, que é, você pediu desconto do teu fornecedor, ele te concedeu. Tu vai tentar diminuir o uso de materiais, tu pode perder qualidade nesse momento. Esse é um fato muito grave. Da mesma forma, eu vou aumentar minha margem, vou dobrar, vou dar 200%.
tem que avaliar o mercado onde está inserido. Aceita? Hoje, o teu cliente, ele está classificado dessa forma? Ele é um perfil que pagaria para esse valor de tratamento? Porque o cliente pode achar caro. E aí, quando ele começa a olhar o preço e não o valor do teu serviço, é um problema. Tem que ver como tu te diferencia no mercado. Eu não vou entrar no mérito do marketing enquanto a isso, mas financeiramente tem que ser viável isso. O teu mercado tem que comprar, tem que ser plausível colocar esse tipo de preço. E ainda assim, viu que mesmo a gente mexendo, a gente não chegou no verdinho aqui, né, no nosso resultado. Então a gente tem que avaliar o quê? Aonde estão os principais custos? Ah, eu vou deixar de pagar imposto? Se tu deixar de calcular o imposto na tua formação de preço para dizer que tem uma margem, tu vai ter que pagar ele igual. Se tu não pagar retido na fonte, tu vai pagar depois da pessoa física, vai gerar esse imposto de renda, tu vai ter que pagar também. Então, é um problema. Sonegação de imposto é um problema. Então, você tem que evitar isso. Então, tem que calcular, tem que ser real. Ah, eu vou tentar uma melhor taxa de negociação no cartão, baixar esse cartão para 3%. Perfeito, sem problema algum. Só que tu tem que mexer em pontos que vão ser de fato viáveis. Aqui a gente conseguiu empatar, chegar nos 30% ali, que é o aceitável de margem. Só que ainda assim, aonde está o nosso principal gargalo aqui? Está aqui, ó, custo fixo. É 8% está indo embora a mais. Porque se o custo fixo fosse de 30%, a gente estaria com 38% de margem. É isso que tem que avaliar. Olhar para dentro do negócio. Se o teu negócio estiver tudo redondo, perfeito, tu não vai ter esse desgaste aqui de ter que ficar brigando com o fornecedor. Não que você não deva correr atrás disso, mas não é o principal ponto. De você ficar tentando empurrar um preço que o mercado não vai aceitar, ou seja, tu vai deixar de vender. Porque, por exemplo, se tu mantivesse uma margem aqui de 100%, o teu preço vai ficar abaixo da margem da ruim. Ah, mas eu vou subir. Simplesmente subir preço não adianta. O mercado não vai comportar isso se tu não tiver o cliente ideal para o teu negócio, certo? Então tem que ter toda essa avaliação para ser feita. Mas o principal ponto que eu quero trazer é isso. Avalie sempre, tente buscar a margem de 30% e principalmente aonde tu controla, aonde tu pode mexer 100% é no teu custo fixo. É revisitar as despesas, olhar se a tua operação está adequada, se o número de funcionários que tu tem hoje para a tua clínica comporta de acordo com o teu faturamento, a tua receita. Esses são os pontos que tu pode trabalhar. Agora, vamos trazer o mesmo exemplo, só que focado como se você pagasse, então, comissionamento. Não é você que está atendendo na ponta. Mesmo processo. Primeiro, qual é o pacote que eu estou contratando lá com a Clique? De novo, R$ 5.000. Agora, os insumos. Vou gastar os meus mesmos 500. Por último, chegamos aqui. Qual o percentual de imposto que eu vou pagar ainda? Ainda meus 15. A minha taxa de cartão? 5. Só que agora chega o ponto. Como eu determino quanto eu pago de comissão para um prestador de serviço, um outro ortodontista que vai atender na minha clínica, né? Ou outro dentista em outra especialidade. Geralmente, o mercado faz o seguinte, de 60 a 40 ou 50 a 50, mas na prática real é 60 a 40, ou seja, 60 do profissional que está atendendo e 40 fica para a clínica, tá? E aí nós vamos avaliar o quê? Se desses 40 que estão ficando para a clínica, vai se obter ainda lucro e principalmente vai cobrir o custo fixo, né? Porque tu dá toda a estrutura para aquele profissional venha atender. Então, óbvio, tu vai descontar os materiais do atendimento, vai descontar o produto, no caso que foi comprado ali, o material para fazer a prestação de serviço, mas ainda assim, tem lucro para a clínica? Vamos fazer essa avaliação agora. Então, vamos trabalhar que você vai pagar uma comissão de 60%. Vamos agora iniciar aqui o nosso processo e tua margem continua sendo lá os nossos 100%. Ou seja, eu tenho 11 mil que vai ser cobrado por esse serviço, 1.650 de imposto, R$ 550 de taxa de cartão, 5.500 dos materiais. Meu lucro bruto continua o mesmo do exemplo anterior. Entretanto, agora eu pago comissão. E nessa comissão que eu estou pagando, eu vou pagar uma comissão de 1.980 sobre o meu lucro bruto, que no caso aqui foi 3.300. Feito isso, eu vou chegar então no lucro bruto após o imposto da comissão lá, então destrinchando tudo isso aqui. Ou seja, de um tratamento de 11 mil, esse profissional recebe 1.980 e a clínica com 1.320, ó, 60-40 aqui. Desses 40% da clínica, 1.320, nós vamos tirar ainda a nossa despesa fixa, que é 38% desse valor, sempre eu tenho que reservar para minha despesa fixa. Ou seja, vai sobrar um lucro líquido de apenas R$ 821. Ou seja, você tem uma clínica odontológica, toda uma estrutura montada, disponibiliza para o profissional que vem atender lá, ele vai receber um valor de 1.980. E a clínica vai ficar com uma parte de 1.320, que ainda tem que cobrir todas as estruturas de custo, e vai ter um lucro líquido no final de R$ 821. Veja bem, eu não estou aqui dizendo que você não deva pagar comissão para esse profissional, mas eu estou avaliando que
a tua estrutura de custo hoje não comporta pagar uma comissão de 60%. Talvez você tenha que reavaliar. Talvez você vai ter que negociar com esse profissional que hoje, para determinado tratamento, onde a tua margem não é tão grande, tu vai pagar no máximo 50% de comissão, para que tu consiga melhorar um pouco isso. Vai pagar uma comissão abaixo de 50%, talvez tu não consiga profissional para trabalhar no mercado. Então, mas tu tem que entender que para cada tratamento, tu vai ter que ter um acordo, às vezes, diferente com o profissional que está prestando serviço. Então, eu posso ter um tratamento onde eu vou ter uma margem maior, onde eu pago mais comissão. Em contrapartida, em outro tratamento eu vou ter uma margem menor, eu vou pagar menos comissão. E aí você vai ter que criar, obviamente, controles para isso. Então, o conselho principal que eu dou aqui na formação de preço é: visualize esses dados, olhe esses números, entenda se realmente isso hoje faz sentido ou não para a tua clínica. E aí sim, você vai conseguir obter um resultado melhor, certo? Então, encerrando nosso encontro por aqui hoje, quero agradecer que você tenha ficado comigo até aqui, certo? Já no nosso próximo encontro, eu já vou dar algum spoiler, onde nós vamos trabalhar o planejamento financeiro, compreender se de fato hoje as tuas finanças que nós diagnosticamos, analisamos, elas estão adequadas, né? Nós já fizemos alguns ajustes aqui no meio do caminho para que você possa evoluir. Mas no nosso planejamento financeiro, a gente vai precisar ainda mais o quanto a gente quer chegar de resultado para alcançar lá então o prolabore ideal que a gente projeta para você e principalmente a clínica sendo saudável, certo? Então eu agradeço você e até o próximo encontro.